reveladas. Ensinamento, as revelações, a mensagem, o sermão. Maravilha dos céus. Vamos ouvir a mensagem da palavra de Deus com o seguinte tema: os evangelizadores da última hora. Maravilha dos céus. Tema da mensagem de hoje: os evangelizadores da última hora. E nós vamos ler aqui, para termos base no que vamos falar, nós vamos ler aqui em Lucas capítulo 10, do versículo 1 ao 24. E Deus vai falar com você e comigo nessa tarde, porque o que vem do céu para cá, sai daqui para aí, para dar vida e vida com abundância. Pregações, mensagens edificantes, As revelações. Maravilha dos céus. E nessa tarde Deus vai trovejar sua palavra para que você possa entender e compreender que a hora é essa. Não existe mais tempo, não existe mais como olhar para trás, porque aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Então vamos lá trovejar a palavra do Senhor com o seguinte tema: os evangelizadores da última hora. Então escute o trovejar da palavra de Deus. Maravilha dos céus. Vamos lá então ao que nos interessa. Você daí, a gente daqui, e as bênçãos dos céus recaindo sobre a nossa vida através da palavra de Deus, que é o que dá vida e vida com abundância, e a gente a conhece melhor, assim, o endereço dos céus. Vamos então para o que nos interessa, porque nessa tarde Deus vai falar e você vai compreender melhor acerca dos evangelizadores da última hora. Vamos ler aqui em Lucas, capítulo 10, do versículo 1 ao 24, que nos diz assim: o título é A Missão dos 70 Discípulos. Vamos ler aqui e vamos então lendo a leitura da palavra de Deus bem assim. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-lhes adiante da sua face de 2 em 2 a todas as cidades e lugares e aonde eles haviam de ir. E disse-lhe: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são pouco. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiro no meio dos lobos, e não leveis bolsa, nem alforjes, e nem sandálias, e a ninguém saudei pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repouse sobre ali e vossa paz. E se não, voltará para vós, e ficai na mesma casa, comendo e bebendo o que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei o que vos puserem diante. Curai os enfermos que houver, e dizei-lhe: é chegado a vós o reino de Deus. Mas a qualquer cidade em que entrardes vós não recebereis, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se pegou, sacudis sobre vós, sabendo com tudo isto já o reino de Deus é chegado a vós. E digo que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma e Gomorra, para aquela cidade. E ai de ti, Corezim, e ai de ti, Betizai, porque se em Tiro e em Sidom se fizeste as maravilhas que em vós foram feitas, já há muitos assentados em saco de pano, grosseiros e cinzas se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e para Sidom há menos rigor no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás abatido aos céus, e até o inferno serás levantado aos céus, e até o inferno serás abatido. Quem vos ouvir a voz, a mim me ouve, e quem me rejeitar a mim me rejeita. E
quem a mim me rejeita, também rejeita aquele que o enviou. E voltando os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disseram: disse-lhes: eu via Satanás como um raio cair do céu, e eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e a toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegrei porque se sujeitam os espíritos, e alegrai-vos porque está o vosso nome escrito nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse-lhe: graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e aos inteligentes, e as revelaste às criancinhas. Assim é o Pai, porque assim te aprovei. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece que é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele que o Filho quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhe em particular: bem-aventurados os vossos olhos que vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvires e não ouviram. Mensagem da Palavra de Deus com o seguinte tema: os evangelizadores da última hora. Entendemos que os evangelizadores, para evangelizar, é uma pessoa assim preparado e autorizado por Deus. Não é qualquer pessoa que pode sair assim para evangelizar, porque no meio de uma evangelização vai deparar com serpente, vai deparar com escorpiões, vai deparar com toda a hoste do mal, com toda a hoste do inimigo, e se não tiver preparado, com certeza vai tomar uma coça do inimigo e vai sair correndo. Os evangelizadores da última hora, eles têm autoridade nos céus, autoridade na terra, e têm sim autoridade para pisar serpente e escorpiões. Essa autoridade nos céus é dada a todos aqueles assim que o Senhor autorizou, é todos aqueles assim que o Senhor ungiu. E tem o porém, é de 2 em 2. Todas as vezes que você ouviu uma pessoa que chegou até o teu lar, e ela chegou sozinha e querendo chegar até você, entrar na tua casa e fazendo alguma coisa, pode botar para correr, porque a Bíblia diz que é de 2 em 2. Por isso que hoje em dia a gente vê muitos escândalos e muitas coisas acontecendo, porque se ouvisse a palavra de Deus e saísse conforme está escrito de 2 em 2, aí sim não haveria tantos escândalos igual está agora. Mas os evangelizadores da última hora entendem muito bem que há sim autoridade nos céus e autoridade na terra para sairmos para evangelizar, para pregar e anunciar as boas novas de salvação em nome de Jesus, e tendo um companheiro ao lado, porque um olhou para o outro e disse: esforce-te e tem de bom ânimo que eu te ajudarei. Entendemos que como os evangelizadores temos que ter um folheto na mão, temos que ter o paladar dos céus, temos que ter uma Bíblia, temos que ter um porte, temos que ter sim um linguajar de Deus, para que aqueles que vão ouvir a mensagem da palavra do Senhor possam entender e compreender e anunciar para os outros. Passou um profeta por aqui, passou um crente por aqui, porque ele era diferente, ele tinha um linguajar diferente, e ele falou que o único caminho para ir para os céus é aceitando a Jesus. Como evangelizador da última hora, ele tem sim o capacete da justiça, ele tem sim a espada do Espírito, ele tem sim a couraça de Deus, para que assim possa se defender quando o inimigo se levantar. E tem porém, o inimigo não é os seres humanos, o inimigo não é este homem aí que você está vendo, o inimigo é Satanás, que se levanta para assim tentar destruir a vida do homem, mas com a autoridade de Deus e com o nome de Jesus, que veio para desfazer toda a obra de Satanás. O evangelizador da última hora parte para cima com o som dos céus e bota o cão para correr. Aleluia, glórias a Deus. Como
evangelizador da última hora, entendo muito bem que temos que estar cheio e não vazio. Temos que estar cheio do Espírito de Deus e temos que botar o cão para correr. A Bíblia diz que assim temos que curar os enfermos, temos que sim falar língua dos anjos, temos que sim profetizar, temos que ter poder dos céus, e aí sim as coisas vão acontecer. Mas vamos à mensagem da palavra de Deus, que diz assim, com o seguinte tema: os evangelizadores da última hora. Tem um porém: você é eleito ou você é da eleição? Meu Deus do céu! Todo evangelizador da última hora que é eleito por Deus, ele entende muito bem que ele não é eleito pelas eleições, ele é eleito pelos céus, e com essa eleição dos céus ele nunca perde uma campanha, porque quando Deus levanta a sua bandeira lá em cima, ele não precisa de voto do homem, ele precisa de voto dos céus, e aí sim as coisas começam a acontecer. Ele não precisa depender de ninguém, ele precisa depender de Deus, que envia, que supre e prepara para a obra missionária da última hora. Aleluia, glórias a Deus. Mas a mensagem da palavra de Deus é o seguinte, e diz assim a palavra do Senhor. O título é A Missão dos 70 Discípulos. Todo discípulo tem a entender que ele tem que ter uma preparação por Deus para se tornar um evangelizador da última hora. Ninguém do nada vai sair sem antes ter um aprendizado. Tem que aprender primeiro, tem que passar pela escola de Deus, tem que passar pela prova do Senhor, a prova dos 9, tem que passar nesse deserto, e depois de ser aprovado, aí sim o Senhor vai enviar. Pessoa despreparada e desqualificada não poderá entrar numa batalha espiritual e se tornar um evangelizador da última hora, porque se entrar despreparado, aí sim vai perder a sua batalha. Mas todo evangelizador da última hora, ele entende muito bem que tem que meditar na palavra do Senhor, ele entende muito bem que tem que orar, ele entende muito bem que tem que ter uma congregação, ele entende muito bem que tem que ter um pastor, e ele entende muito bem que tem que ter autorização dos céus, e aí sim as coisas vão acontecer. Aleluia, glórias a Deus. Mas entrando dentro da palavra, dentro no versículo 1, que já vamos começar, nos diz assim: e disse-lhe, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-lhe adiante a sua face de 2 em 2, e a todas as cidades e lugares e aonde ali havia de ir. Todo evangelizador da última hora, ele tem uma visão, ele tem uma meta, ele tem algo por Deus assim ordenado para ele e intimado assim para ir. E aí quando ele vai, a coisa acontece com sucesso. Esse evangelizador sabe que não pode ir sozinho, tem que ter alguém do seu lado, tem que ter uma companheira, se for possível assim, para você entender, ou outro irmão, para ele não ir sozinho, porque aquele que vai sozinho, ele vai acabar caindo no laço de Satanás. Mas assim o Senhor já designou, e ele falou de 2 em 2, e indo para a cidade onde tinha que ir, e ele sabe tão somente que as coisas vão acontecer, porque ele indo ali, ele vai a caminho, e o Senhor exerce, e o Senhor dos exércitos vai na frente e vai dar vitória. Aleluia, glórias a Deus. Mas no versículo 2 diz também assim: e dizia-lhe, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são pouco. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiro para a sua seara. O evangelizador da última hora, ele entende o chamado de Deus, ele entende que tem que pregar, e ainda que tentam matar o seu ministério, e ainda que tentam se abafar, ele não olha para isso, ele olha para Deus, ele sabe o chamado dele, ele sabe que ele é conhecido nos céus, na terra e no inferno como profeta do Senhor, o profeta do Altíssimo, e ele entendeu muito bem que tem que profetizar e tem que anunciar, ainda que seja para o rei. Larga essa mulher que não é tua, é do teu irmão, e você está em adultério. Se quiser ir para o céu, tem que largar.
Ele tem autoridade dos céus para profetizar contra tudo quanto é tipo de miséria e anunciar contra todas as hostes espirituais da maldade no lugares celestes. Este evangelizador da última hora, ele sabe a necessidade da obra, ele sabe que a seara é grande, o pouco é os obreiros, mas ele não está nem aí para o que interessa, ele só está para o que interessa para os céus, mas para essa vida ele já morreu há muito tempo, ele morreu para o mundo e vive para Deus, e sempre levanta a mão para os céus dizendo: envia-me a mim, Senhor, envia-me a mim. O evangelizador da última hora sabe muito bem que tem que ir mesmo, senão a jumenta vai pregar. O evangelizador da última hora, ele sabe muito bem que se ele não falar, o papagaio vai falar. Ele sabe muito bem que quando Balaão saía para profetizar maldição contra o povo, Deus levantou a jumenta e a jumenta falou. E Balaão, pela sua insistência, ele foi abrir os seus olhos espirituais e viu o anjo com a espada de fogo pronto a tirar a sua vida, mas se não fosse a jumenta para profetizar para ele assim tinha morrido. Então nessa hora entendemos muito bem que não podemos perder para a jumenta e nem para as pedras, temos que profetizar, porque contra o povo de Deus nenhum mal vai suportar. Contra o povo de Deus este mal não vai poder se levantar, vai ter que sair. Aleluia, glórias a Deus. Pouco é a seara, quer dizer, grande é a seara e poucos obreiros, mas nessa tarde vai se levantar um monte de obreiro para profetizar e para anunciar as obras do Senhor, para anunciar as suas maravilhas e para fazer o nome do Senhor conhecido nesta vida e mais além. Ele sabe que lá do passado ele fazia alguma coisa e neste presente, convertido a Deus, Deus fez grande coisa por ele, então ele não vai deixar isso barato. Ele vai fazer grandes coisas para Deus, para ou empatar, ou então estar junto com Deus nessa beleza espiritual. Aleluia, glórias a Deus. E continuando, obreiros da última hora, se levante agora ou nunca mais. Obreiro da última hora, clame agora ou as pledas clamarão. Obreiro da última hora, profetiza agora ou a jumenta vai profetizar. Não perca para a jumenta, não perca para o papagaio, não perca para as pedras. Ganhe profetizando e anunciando o dia do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Versículo 3 que nos diz assim: ide, eis que vos mando como o cordeiro ao meio dos lobos. Já deu para entender muito bem, você é a ovelhinha querida do Senhor, mas quando você está pregando, profetizando, você se torna profeta do Altíssimo, e se tiver algum lobo para frente, Deus vai te dar autoridade, e vai botar o chicote na tua mão, e tu vai botar o lobo para correr, e na outra mão vai colocar o cajado, e você vai apacentar, e os cordeiros e a ovelha de Deus vai estar no rebanho bem seguro. Mas no versículo 4 diz assim: e não leveis bolsa, nem alforje, e nem sandália, e a ninguém saudeis pelo caminho. O evangelizador da última hora, ele entende muito bem que ele tem que caminhar, ele tem que marchar, não pode parar. E ele levando consigo, ele tem que levar só a espada do Espírito. E tem porém, não pode dar ideia para qualquer pessoa que está no caminho, não pode ficar dando ideia para quem está de lolota, não pode estar dando ideia para esses crentes demoniados que não quer fazer a obra de Deus. Ele só dá ideia e só bota o ouvido para ouvir a voz de Deus e anunciar as obras e as maravilhas do Senhor. Mas voltando ao que estamos dizendo, o evangelizador da última hora, ele entende muito bem que diz que não é para saudar ninguém pelo caminho. Então, porém, não é para saudar, mas é para profetizar que Jesus vem aí, o dia do Senhor está chegando. Converta-se agora, larga toda pouca vergonha se quiser ir para o céu, porque lá no céu não entra pecado. E o evangelizador da última hora, ele entende muito bem que o caminho é esse, mas no versículo 5 diz assim: e a qualquer casa onde entrar, dizei primeiro, paz seja nesta casa.
Entendeste aí? Se chegou até a tua casa aí, agora é para você agora. Se chegou até a tua casa aí, não deu a paz, tem um porém, não tem outro junto, não recebai aí. Não recebai aí, tem um porém. Se não tiver o paladar dos céus também, bate a porta na cara para não receber maldição aí. Receba sim um profeta do Altíssimo. Receba sim quem está com compromisso com Deus. E aí as maravilhas vai acontecer aí. Aí Deus vai operar. Sabe por causa de quê? Hoje em dia nós vimos muitas seitas diabólicas andando por aí. Hoje em dia nós vimos muitas dessas misérias, tudo andando por aí abaixo. Então ajude a nós a ser mais um evangelizador, aumentando o seu rádio aí e anunciando as maravilhas do Senhor. Aí a tua comunidade vai ser conhecida como Jesus que manda aí. Como Jesus que manda aí. Se você quiser que Jesus Cristo mande no teu bairro, se você quiser que Jesus Cristo manda na tua comunidade, você também tem que fazer a tua parte. Senão ele não vai mandar. Se você quiser que esse centro de macumba aí tudo se feche e Deus opere aí, é só você ajudar a gente a evangelizar e anunciar que Jesus Cristo vem aí. Aleluia, glórias a Deus. Mas continuando aqui dentro da palavra do Senhor, nos diz assim: e se alguém houver algum filho de paz, repouse sobre ela a vossa paz, e se não, voltará para vós. Ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. O evangelizador da última hora, ele entende que tem que comer o que se for dado. Não adianta reclamar se comer só zoiudo. Ele entende muito bem que está ali para fazer a vontade do Altíssimo e para profetizar a benção. E ainda que o zoiudo não desça redondo, mas vai ter que comer a si mesmo, porque ali você tem que comer o que te derem e anunciar o que Deus te mandar, porque o que desce do céu para cá vai sair daqui para aí e Deus vai abençoar. Então anuncie as maravilhas do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Vamos continuando aqui a leitura da palavra de Deus, que tá bom, tá uma maravilha dos céus. E como eu sempre digo, é uma glória nesse lugar, porque a glória de Deus se manifesta para desfazer toda a obra do diabo, para desfazer toda a obra de Satanás. Aleluia, glórias a Deus. Versículo 9 e 10 diz assim: e curai os enfermos que nela houver, e dizer-lhe: é chegado a vós o reino de Deus. Mas qualquer cidade em que entrardes não vos receberem, saindo por suas ruas, dizei. O reino de Deus, ele é anunciado. Só não escuta quem não quer e quem quer fingir-se de surdo, porque Deus está aí anunciando através do rádio, através da televisão, através do meio de comunicação, através de um ônibus onde tu vai para o serviço, o trem, o helicóptero, o navio. Eu não sei para onde tu vai, eu só sei de uma coisa, que em todo lugar você está ouvindo a palavra de Deus, e não vai ter desculpa quando chegar lá nos céus. Ninguém me falou nada, porque Deus falou, Deus anunciou, deu oportunidade e não quis ouvir. Deus enviou até você o evangelista da última, os evangelizadores da última hora, e você não quis ouvir. O evangelizador da última hora chegou e você não quis receber. Você achou: não, eu não posso receber isso aqui, eu não posso não, que é um crente fanático, que é um maluco, que é um doido. Não, receba a paz do Senhor através desse evangelizador da última hora, que chega aí e os demônios vão correr e a tua vida vai ser abençoada em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, maravilha dos céus. Temos que marchar contra toda a hoste do mal. Mas continuando, e ainda tem o seguinte: ele é intimado dos céus para curar os enfermos e ali fazer as maravilhas de Deus. Ele é autorizado por Deus para anunciar que Jesus Cristo cura, liberta, batiza com o Espírito Santo e ainda leva para os céus.
Versículo 11, 12 e 13 diz assim: até ao pó da vossa cidade se não pegou, sacudiu sobre vós. Sabeis com tudo isto, já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma e para cidades. Ai de ti, Corazim, e ai de ti, Betizá, porque se em Tiro e Sidom se fizesse as maravilhas que em vós foram feitas, já muitos assentados em panos e sacos se teriam arrependido. Quantas maravilhas o Senhor tem feito, quantas maravilhas o Senhor tem assim prometido e tem cumprido, e às vezes pela dureza do vosso coração, e às vezes pela dureza da incredulidade, você não tem aceitado, você não tem querido, você só tem olhado para o faz-me rir, você só tem olhado para as coisas desse mundo. Que é isso, irmão? Faz-me rir é o din-din mesmo. Você só tem olhado para o dinheiro, você só tem olhado para as coisas material, e não tem olhado para a glória de Deus, não tem olhado pelo que Deus fez. Deus te deu uma família, Deus te deu um lar, te limpou deste mundo ruim e te constituiu como profeta do Altíssimo, e você tem parado. Deus diz nesta tarde para você assim: desperta tu que dorme e vai para a minha seara, porque eu preciso te usar. E de mais a mais também aquele que ainda não aceitou a Jesus Cristo tem visto as maravilhas de Deus, tem visto o que o Senhor tem feito. Deus tem livrado do laço da morte, Deus tem estado com você, te dando oportunidade, e você não quer aceitar. Você tem ouvido mais a Satanás, mas tenho porém, haverá um dia em que você partirá desta vida para outra, e aí Deus vai te cobrar de tudo aquilo assim que você fez e de tudo aquilo que você deixou de fazer. Porque Deus enviou até você o evangelizador da última hora e você não quis aceitar. Você antes preferiu aceitar aí na tua porta uma dessas seitas diabólicas, mas aquele que serve ao Altíssimo você não quis aceitar. Tenho porém, nessa tarde você está ouvindo o trovejar da palavra de Deus. Aceita Jesus Cristo enquanto é tempo. Se quiser ir para os céus, é o nome de Jesus que está acima de todos os nomes. Eu me lembro quando bateu uma dessas seitas lá na porta lá de casa, e eu olhando assim, tava descansando com a maravilha. Chegou, em vez de chegar para dar paz, já chegaram para perturbar. Aí chega nem para dar paz, chega para perturbar eles. Aí tão somente eles chegaram, aí começaram a anunciar o Deus deles, e eu fiquei na minha só ouvindo aquela baboseira todinha. Quando eles terminaram de falar, aí eu falei: não preciso sair não. Não, mas você precisa sim. Você precisa de um Deus. Eu falei: já tenho. Não, mas o Deus é esse. Falei: meu Deus é o Deus que fez o céu e a terra e que enviou o seu único filho para morrer por mim e por você também. E o nome dele se chama Jesus Cristo. E tenho porém, Jesus Cristo está nos céus e enviou para estar dentro de mim o Espírito Santo de Deus. E ao meu lado está um anjo para me guardar. E tenho porém, você tem que aceitar. Aí se enrolou todinho. Entrou por esses mantos, pronto. Aí que da seita diabólica, ele já fica tudo doido, tudo enrolado. Aí começou a pegar livrinho, aí ele já sai daquela Bíblia dele lá, aquelas Bíblias enroladas lá, aquelas seitas lá diabólica, miserável do inferno. Aí já começa a vir com o livrinho. Não, mas você sabe, você é crente? Eu falei: sou crente sim. Ah, mas eu não sabia, mas passa a saber agora. Aí eu continuei falando e falei: não, peraí, deixa eu falar pra você. Aí começou a tentar me enrolar com versículo isolado. Aí eu olhei assim: tenho porém, irmão, medita no que eu vou falar agora. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Se está indo até você com o versículo e você conhece a palavra por completo, não aceite. Aceite a palavra de Deus inteira, não pela metade, e você verá a glória de Deus. É assim mesmo.
Essas seitas diabólicas só vêm assim. Eles vêm com versículo isolado, principalmente se descobrir que você é cristão. Aí já vem com um versículo isolado, aí fala, não, mas é assim, o reino tal, isso, aquilo, outro. Aí eu fico só olhando para essas coisas. Aí então somente eu comecei a falar de Jesus. Olha, deixa o Espírito Santo entrar dentro da tua vida que você vai ver o que vai acontecer. Deixa Deus modificar. Não, já tem, meu Deus. Deixa ele entrar aí para você ver. Aí sente logo a presença de Deus, tem que correr lá, porque o cão tá na vida deles, eles não estão com Deus, é o diabo que está com eles. Mas que é isso, irmão? Mas eles pregam o evangelho distorcido da palavra deles, porque a palavra de Deus fiel e verdadeira diz que para ir para os céus tem que aceitar a Jesus Cristo, que é a nossa chave de abertura da porta dos céus. Não adianta querer procurar outro caminho. Eu fico olhando assim, irmão. Eles vêm com cada um. Tem um que outro dia me parou, fiquei irado. Eu também preguei logo pra ela. Aí vem, não, o nome de Jesus mudou. É churré, não sei o que, não sei. Olha assim, não entendo nada de hebraico. De inglês, muito menos. Mais ou menos tô aprendendo devagarzinho. Aí vem com o nome hebraico, um montão de palhaçada. Eu olhei assim, palhaçada no jeito dele de falar. Mas é bom pra quem quer aprender. Mas eu olhei assim, vem, não, mas o nome de Jesus mudou. É esse aqui, você aprendeu errado. Você vai pro inferno. Olha assim, eu vou pro inferno? Vai pro inferno é você, porque a Bíblia diz que para ir para os céus tem que aceitar a Jesus Cristo, tem que ter uma congregação, tem que se batizar, porque aquele que não toma do meu sangue e não come do meu pão, não tem parte comigo. Tem que evangelizar e anunciar que o dia do Senhor vem aí. Não se engane, porque os evangelizadores da última hora estão se levantando para profetizar mesmo contra toda a operação do mal e anunciar para você e desmascarar estes lobos que estão em nosso meio, que não estão aí para apacentar, mas para dividir. Aleluia, glórias a Deus. E o manto está ficando bom. Vamos lá, continuando. Você daí e a gente daqui. E nos diz assim, continuando dentro da palavra do Senhor, versículo 15, 16 e 17, que diz assim: e a tu, Cafarnaum, serás abatido, serás levantado até os céus, e até o inferno serás abatido. Quem vos ouvir a voz, a mim me ouve, e quem me rejeitar a mim, a vós, a mim me rejeita, e a quem a mim me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. E voltando-se os 70 com alegria, dizendo: pelo teu nome, Senhor, até os demônios se nos sujeitam. Quando esta pessoa, conhecida como o evangelizador da última hora, tem autoridade dos céus, nem o cão pode contra a vida dele. Ele tem que se sujeitar mesmo. E ele entende muito bem. Olha aí pra você aí. Ele chega pra você, acusa o teu passado, vem com o teu presente, com um monte de erro teu, mas levanta a mão pros céus, pede perdão e o sangue de Jesus Cristo te purificará de todo pecado. Mas tem, porém, mostra o futuro dele que será assim. Em breve o Deus dos pais esmagará Satanás debaixo dos pés dessa igreja. Aleluia, glórias a Deus. E continuando aqui, não fique alegre. A palavra do Senhor assim diz: não fique alegre, porque os demônios se sujeitam até vós, mas antes alegrai-vos, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Para ter o nome escrito nos céus, tem que aceitar a Jesus Cristo, se batizar, ter uma igreja para congregar e adorar a Deus e evangelizar o dia do Senhor. Não temos como fugir desta realidade. Ou é tudo ou nada. Mas continuando aqui na palavra do Senhor que dá vida, a palavra do Senhor Jesus Cristo respondeu assim: eu via Satanás como um raio cair dos céus. Versículo 18. E o 19 diz: e eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpião e toda obra do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas no versículo 20 diz assim:
Mas não vos alegrai-vos porque vos sujeitam os espíritos, mas alegrai-vos antes, porque está o vosso nome escrito nos céus. A maior alegria de todo aquele que é cristão, que ele sabe que ainda que partir desta vida para outra, ele sabe que vai para os céus. Ele sabe que quando o paletó fechar, que quando muitos dizem aí morrer, ele sabe que vai para os céus. Ele sabe que é uma morada eterna e que o Deus dos céus, que fez o céu e a terra, o levará para lá. Aleluia, glórias a Deus. Para ir para os céus é só desse jeito, não tem como correr. Ou aceita Jesus Cristo agora ou nunca chegarás lá em cima. E tem porém, lá nos céus não há alambique, lá nos céus não há lugar para se viciar, lá nos céus não haverá homem com um monte de mulher ou mulher com um monte de homem, lá nos céus não haverá essa pouca vergonha que há nesta vida. Para ir para os céus tem que largar a bebida, tem que largar o cigarro, tem que largar um monte de mulher, ou você tem que largar um monte de homem se quiser ir para os céus, porque adultério e fornicação não vai chegar lá. Olha, só vai entrar nos céus um povo seu santo, zeloso e de boas obras. O evangelizador da última hora sabe muito bem disso. Não tem como fugir. Mas continuando dentro da palavra do Senhor, só tem o nome escrito nos céus desse jeito. Você aí que já se esqueceu dos mandamentos de Deus e não está andando conforme diz a palavra do Senhor, o teu nome foi riscado lá de cima. O teu nome não está mais lá nos céus escrito no livro da vida, porque lá em Apocalipse diz: aquele que não foi achar escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. Você escolhe, ou se endireita agora, paga o seu precinho e larga toda a pouca vergonha e volta ao teu nome escrito no reino de Deus, lá nos céus, no livro da vida, ou então tu não subirás aos céus, o inferno te aguarda e tu vai queimar lá. A Bíblia diz assim: apiedai-vos de alguns, para que resgatai-vos ele dos fogos. Tem dois tipos de fogo. Primeiro vem o fogo dos céus, que nos queima e nos enche do Espírito Santo. Segundo, tem o outro tipo de fogo para os teimosos e para aqueles que entram no caminho errado achando que está certo. Vai queimar no fogo do inferno. Não tem como correr dessa realidade. Com Cristo é céus, sem Cristo é inferno, sem fazer curva. Para ir para os céus, tem que largar essa vida de pouca vergonha e endireitar as veredas e caminhar com Deus. Aleluia, glórias a Deus. Versículo 21, 22 e 23 que diz assim: naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse-lhe: graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é o Pai, porque assim te aprovou. Tudo por meu Pai me foi dado e entregue. A ninguém conhece que é o Filho, senão o Pai, e nem quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse em particular: bem-aventurados os vossos olhos que vedes. O evangelizador da última hora, ainda que apanhe, ele sabe que tem que falar a verdade. E ainda que na sua igreja ele profetize e coloque ele no banco, ele sempre vai profetizar. Nunca vai deixar de profetizar, vai sempre falar a verdade, que Deus é Deus e o resto é Baal. Ele vai sempre dizer que adultério lá não entra. Ele vai sempre dizer que fornicação lá não entra. Ele vai sempre dizer que feiticeiro lá não entra, idólatra e todos aqueles que cometem mentira não vai entrar
glórias a Deus. É o que nós estamos vendo por aí. Hoje todo mundo vai para o céu, ninguém mais vai para o inferno. O evangelho de hoje está assim: todo mundo vai para o céu, ninguém mais vai para o inferno. Tem porém, se a Bíblia assim diz que um subiu e o outro ficou, é porque alguém vai ficar. Aleluia, glória a Deus. Não se engane, não se engane. Se alguém falou para você, não, pode ficar assim mesmo. Deus só quer o coração. Deus não quer o coração, Deus quer alma, corpo e espírito. Deus quer a vida por completo e tem porém. Deus não aceita 2 casamentos, Deus aceita um casamento só. E passando disso é procedência maligna, passando disso é procedência maligna e adultério. Deus não vai deixar você subir. Para subir para lá, tem que ter a vida nas veredas e a vida com Deus. Aleluia, glórias a Deus. Casam e dão em casamento, casa e dão em casamento, e Deus não vai aceitar isso lá. Mas antes alegrai-vos, não porque os demônios se sujeitam, mas alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no céu. Aleluia, glórias a Deus. Fala lá na Bíblia, lá por causa de que o João Batista perdeu a cabeça, porque falou a verdade. Vale lá na Bíblia lá, porque ele perdeu a cabeça, porque ele falou a mensagem dessa, o rei estava enquadrado. E tem porém, o evangelizador da última hora, ele não quer saber de nada. O que Deus manda profetizar, ele fala mesmo, o que desce do céu para cá, sai daqui para aí, e você tem uma compreensão melhor, e a consciência começa a arder. É melhor arder agora do que arder no último dia. Sabe por causa de quê? A Bíblia diz assim: nos últimos dias a consciência de muito vai arder. Você quer saber onde está escrito? Eu te dou. Você quer saber onde está escrito? Eu te dou onde está escrito. Anota aí na sua Bíblia aí. Eu tenho escritinho aqui, fresquinho para você. Anota aí que você vai entender e vai compreender melhor. E enquadra o seu pastor aí, pergunta acerca disso. A consciência de muito vai arder. Está escrito, sabe aonde? Romanos capítulo 2, versículo 15. E tenho porém, vamos abrir logo o livro da natureza de Deus. Vamos lá então. Livro da natureza de Deus diz assim, ó, Salmos 19 do versículo 1 ao 4. Livro da consciência que diz, Romanos capítulo 2 versículo 15, livro da lágrima, Salmos 56 versículo 8, livro da lei do Senhor, Isaías capítulo 8 versículo 20, livro dos evangelhos, 2 Pedro capítulo 2 versículo 5, livro das palavras, que a Bíblia diz que até toda palavra ansiosa antes da conta no dia do juízo. Sabe o que quer dizer isso? Palavrão, pouca vergonha, tudo que não presta há de dar conta no dia do juízo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Nessa hora os rádios estão até desligando. Vamos lá então. Olha, livro do pecado do corpo, 1 Coríntios capítulo 6 versículo 18, livro dos segredos, aqueles que tem um segredinho, sabe? Você conhece o segredinho? Eu sei teu segredinho, sabe? Não tenha segredo só com Deus, meu irmão. Não tenha segredo com o homem. Se você quiser ir para os céus, Romanos capítulo 2 versículo 16. E agora no livro da vida, que é Apocalipse capítulo 20 versículo 15, diz: e todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e inferno. Essa é a segunda morte. E tenho porém, Salmos 9,17 diz que os ímpios serão lançados no inferno e todas as gente que se esquece de Deus. E tenho porém mais um pouquinho para você. Provérbio 15:24 diz: seja sábio, se desvie do inferno, olhando para o alto e aceitando a Jesus. Versículo 24, para a gente fazer o fechamento da mensagem. Maravilha dos céus, que nos diz assim, ó: pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouviram o que vós ouvirem e não ouviram. Sabe o que quer dizer isso?
que você ouve uma rádio como essa, ou profetas que chegam até você profetizando palavra de vida, palavra de unção, palavra de poder, te mostrando o caminho da verdade, você vê isso tudo e mesmo assim não quer se arrepender. Quantos reis profetas do passado quiseram ver e não viram? Tenho, porém, ou aceita agora ou não chegarás ao céu. Porque os evangelizadores da última hora estão passando por aí, estão evangelizando mesmo, estão anunciando o dia do Senhor, estão profetizando palavra de vida, estão limpando os infernos, curando os doentes e mostrando para você que o reino de Deus é chegado. Aleluia, glórias a Deus. Maravilha dos céus. Para ir para os céus é só por esse caminho, não existe outro. A Bíblia nos diz que Sodoma e Gomorra era uma cidade de pouca vergonha mesmo, mas os tempos de agora tá pior do que os dias de Sodoma e Gomorra, porque a palavra de Deus ela tá enchendo toda a terra. É o que diz lá em Salmos, que nos últimos dias encherão toda a terra com a minha palavra. Toda a terra está se enchendo da palavra de Deus. Só anunciar, chega aos céus se não quiser. Aceita Jesus e tu chegarás lá. Como seres humanos entendemos muito bem que temos muitas fraquezas, temos tendência a até querer recuar, mas quando olhamos para Jesus Cristo, o que Ele fez na cruz do Calvário, a gente olha para a nossa vida e temos que se envergonhar mesmo, porque se Jesus passou por aquilo tudo e aguentou, quem somos nós para querer voltar atrás? Porém, se você voltou atrás, Deus vai até você, Ele vai te buscar. A Bíblia nos diz do filho pródigo, que ele pegou tudo que tinha e foi lá pro mundão curtir, e lá no mundão ele viu que era tudo ilusão, tudo ilusória. O mundo é ilusão, os céus é realidade, o inferno também. Para ir para os céus tem que aceitar a Jesus Cristo para se escapar da condenação do lago de fogo. Aleluia, glória a Deus. Entenda uma coisa, que existe a morte física, mas do outro lado da vida existe a morte espiritual, e uns ressuscitaram para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Entre na caravana dos que vão para os céus, entre na caravana que vai para os céus. Saia dessa caravana da ilusão que não vai te conduzir para cima, mas vai te jogar no inferno. Aleluia, glórias a Deus. Ou aceita Cristo para ir para os céus agora, ou nunca chegará lá. Esta é a mensagem de hoje, evangelizadores da última hora, aonde Deus está chamando você e a mim para profetizar, para anunciar e para dizer o ano aceitável do Senhor. Aceita Jesus Cristo nessa hora, que Ele vai te salvar, Ele vai te salvar. Entre nessa batalha junto com a gente, sendo mais um evangelizador, e você vai prosperar. Aleluia, glórias a Deus. Você quer ver o teu bairro ser abençoado, tua comunidade? Bota louvor aí 24 horas. O cão não aguenta onde tem louvor, porque ele sabe que Deus habita entre os louvores. Ele sabe que Deus anda entre os louvores. Ele sabe que Deus vem entre os louvores para abençoar. O evangelizador da última hora também sabe muito bem. Ele anda cantando no meio da rua, ele anda anunciando o ano aceitável do Senhor e dizendo para você que Jesus vem aí. Aleluia, glórias a Deus. Aceite a Jesus Cristo enquanto é tempo, e você vai ter um lugarzinho lá nos céus para você. Estas são as mensagens sinceras que o Senhor colocou em nosso coração. Se quiser ir para os céus, é desse jeito. Ou vai agora ou nunca mais. Ou vai agora ou nunca mais. Por isso, aceite a Jesus Cristo. Entrega o teu caminho a Ele e a obra Ele vai fazer na tua vida. Tem um porém. Deus lá dos céus enviou seu Filho Jesus. Após sua morte e ressurreição, Jesus retorna aos céus. E após ter retornado aos céus, enviou o Espírito Santo. E o Espírito
Espírito Santo está dentro de todo aquele que aceita Jesus Cristo e só escuta louvor na tua casa. E tem, porém, após aceitar Jesus Cristo, você recebe o Espírito Santo para dentro de ti e ao teu lado anda o anjo guardião, aquele que te guarda. Aí sim, você vai ter o anjo da guarda que vai te guardar de toda a espiritual do mal. E tem, porém, Salmo 34, versículo 7, para confirmar o que eu estou falando. O anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme, os livra e os guarda do mal. Então toma aí Jesus e Ele vai te dar o reino de Deus. Essas são as mensagens sinceras que o Senhor colocou no nosso coração com o seguinte tema: os evangelizadores da última hora. Ou pregue agora, ou a jumenta vai pregar. Ou clame agora, ou as predas clamarão. É agora ou nunca, porque não temos como voltar. Porque aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Então anuncie agora o ano aceitável do Senhor, e Deus vai te dar as ricas bênçãos do céu.